A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre promessas e quero compartilhar um texto que é muito profundo e muitas pessoas ainda não estão discernindo a profundidade desse texto. Um texto de Romanos, capítulo 4, que diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Vamos estudar esse texto. Primeira verdade bíblica que eu quero observar é o tamanho da promessa. Será que a promessa de Abraão era algo pequeno, algo médio? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que o Senhor chamou ele para ser pai de muitas nações. Repito, pai de muitas nações. Muitas no plural, nações no plural, e não para que ele fosse qualquer coisa, para que ele fosse pai de muitas nações. Então veja o tamanho, o porte, a grandiosidade, a dimensão, o tempo, a longevidade da promessa, algo muito grande. E a respeito de promessas, a gente precisa entender que nós servimos a um Deus que constitui. Constituir tem a ver com estabelecer. Deus ele constitui algo, ele estabelece algo. Deus constitui uma promessa, Deus dá a promessa, concede a promessa, estabelece uma promessa. Ele é um Deus poderoso, que ele trabalha dessa forma. Então, a respeito das promessas, quando ele disse algo, quer dizer que ele já estabeleceu, ele constituiu, aquela obra já está diante dos seus olhos, mesmo que nada ainda exista. Ainda sobre promessas, o mesmo texto diz que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Há muita profundidade nesse texto. A primeira profundidade, quando diz que chama as coisas que não são, quer dizer que ele chama as coisas frágeis, as coisas fracas, ele chama pessoas limitadas, frágeis, fracas, limitadas. Ele chama coisas que não são. Ele chama pessoas, né, que são completamente dependentes, pessoas que não são, que nada são. E ele chama essas pessoas como se elas já fossem. Porque Deus trabalha de uma maneira diferente da ótica humana e do raciocínio humano. Se Deus concede uma promessa a um homem e uma mulher, quer dizer que Deus já viu isso, já te conheceu lá na eternidade, já te chamou pelo nome lá na eternidade, ele já viu essa obra, essa realização lá na eternidade, ele já constituiu, ele já estabeleceu essa obra. Quando? Lá na eternidade. Quando tu ainda estava, antes ainda de tu ser formado no ventre da tua mãe. Ele já estabeleceu, ele constituiu coisas a teu respeito, coisas ao meu respeito. Então ele nos chama. Mas quando ele nos chama, a gente só consegue perceber as nossas limitações, dificuldades, fraquezas, debilidades. A gente só consegue ver que é completamente impossível. E esse é o Deus que nós servimos. Porque é um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, ele enxerga o tempo futuro, ele já enxergou pela sua onisciência a realização, o cumprimento, e como ele viu, né, porque ele é onisciente, ele viu que essa obra vai dar certo, que vai ser bem sucedida, bem realizada, que vai ser tudo conforme o seu desejo, o seu coração, que vai agradar a ele, que vai glorificar o seu nome. Ele já estabeleceu. Então, as coisas que para ti ainda não são, não existem, você ainda não tem dons, não tem talento, não tem recursos, você talvez não tenha nada do que precise para realizar as coisas que Deus prometeu, mas pode ficar tranquilo. Porque se Deus constituiu e estabeleceu, ele olha as coisas que não são e que não existem como se elas já fossem, como se elas já existissem e já fossem uma realidade diante dos olhos do Altíssimo. Meu irmão, que verdade bíblica gloriosa! Essa verdade, ela reposiciona o nosso coração, ela corrige, né, o nosso coração, que é inconstante. O nosso coração é completamente inconstante. Mas quando nós olhamos um Deus que trabalha dessa forma, que estabelece dessa forma, constitui dessa forma, realiza assim as obras dele, a gente consegue entender o processo de Deus. E o processo de Deus é assim.
A gente olha para nós mesmos e nós descobrimos que nós não podemos fazer nada, e é a verdade, mas quando Deus deseja fazer algo na nossa vida, Ele realiza e realiza poderosamente, o seu nome é glorificado. E não somente promessas pequenas, mas promessas grandes e grandiosas, como Ele fez para Abraão, como Ele fez para Davi, e também Ele vai continuar fazendo. Eu creio dessa forma. Amém? E olhando para a vida de Abraão, a gente consegue entender isso de uma maneira bem prática. O Senhor Deus havia constituído ele pai de muitas nações quando nada existia. Esse foi um anúncio de Deus sobre a vida dele. Mas veja bem, Abraão não tinha filhos. Não tinha nenhum filho quando recebeu essa palavra de Deus. Nenhum filho. E como que ele seria pai de muitas nações se ele não tem herdeiro, se ele não tem filho? Além de ele não ter filho, vai piorar, porque ele era velho, ele era de idade avançada, ou seja, muito mais difícil de gerar, quase impossível. Mas vai ficar mais impossível ainda. A esposa dele era estéril, ela era estéril, ela não podia gerar. E ela também era de avançada de idade, ela já era de idade avançada. Ou seja, era completamente impossível. Então, Deus escolheu um homem de fé, um homem cheio de fé, com muita fé, chamado Abraão. Olhou para aquele homem que não tinha nenhum recurso próprio para poder fazer aquela obra e escolheu ele, constituiu ele de algo glorioso e grandioso demais. Era algo que ele não tinha nenhum recurso para fazer. Ele não tinha filhos, ele era de idade avançada, sua esposa era de idade avançada, era estéril, era algo completamente impossível. Mas Deus foi lá e fez, e cumpriu a promessa que fez na vida dele, porque ele é um Deus muito glorioso, muito poderoso, e o seu poder é ilimitado, e o seu nome é glorificado até o dia de hoje, por causa dessa obra. E Deus permitiu e fez com que Abraão fosse participante de uma obra muito gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, entenda como Deus trabalha e confie completamente, totalmente no Senhor. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo te edificou, também compartilhe.